Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai amado, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, e pedimos nesta noite, Pai, vem falar conosco, toma esta palavra, Senhor, e vem agir sobre nós, e vem agir sobre nossas vidas. Meu Deus, vai agindo agora, Pai, vai abrindo os céus, vai agindo, vai abençoando, vai quebrando as barreiras, vai desfazendo todo o mal, meu Deus, e quebra todo impedimento que possa, Senhor, agir nesta noite contra a Tua palavra e contra o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, começa a mover nesta noite, começa, meu Pai amado, a falar conosco por meio desta palavra, é o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso, e toda vez que a gente lê esse texto, ele fala conosco, ele fala com a gente. Ele está falando de uma restauração a qual ele haveria de fazer, porque o povo de Deus havia se desviado e andado fora dos caminhos do Senhor, povo de Israel. E esse povo, eles são levados, e agora eles são escravos, mas Deus não deixa de favorecer o seu povo mesmo na dificuldade. A gente olha e vê nesse texto que ele traz uma restauração para o seu povo, para os indivíduos, povo de Israel. Mas ele também traz uma restauração para aquele país. Mas ele traz também uma restauração do trono de Davi. Ele fala aqui. Então o povo, eles foram destruídos, eles sofreram, as suas casas foram tomadas, muita gente morreu, porém Deus está dizendo que Ele restauraria o seu povo, que Ele traria de volta a glória para aquele povo, que novamente Ele traria um tempo de bonança, um tempo de alegria e um tempo de um avivamento naquela terra, em um tempo que aquele povo poderiam novamente estar sendo um povo como cabeça e não como cauda. Mas também eles seriam, meus irmãos, restaurados a sua prosperidade. Eles seriam prósperos novamente, porque Deus haveria de trazer prosperidade para aquele povo. Então ele apresentaria ali. Então Deus, ele não é o homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porque Deus falaria e não faria. Ele falaria e não faria, mas ele faz. E aqui ele começa a trazer para esse povo algo diferente, que agora ele vai fazer, vai restaurar o seu povo. E ele está dizendo agora: clama a mim e eu vou responder. Muitas das vezes a gente não recebe porque nós não clamamos. Muitas das vezes nós somos deixados de lado porque nós não clamamos a Deus. Porque será se Deus ama mais um do que outros? Não, Deus ama a todos nós de igual modo. Mas o que acontece, meus irmãos, é que muitas das vezes tem pessoas que se chegam mais para Deus do que outras. E quando nós nos chegamos para Deus, Ele se chega para nós. Por isso muitas pessoas também são abençoadas.
Porque elas se aproximam de Deus. Ah, mas eu sou servo de Deus. Lá no capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, diz que Deus fala ao seu povo, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se humilhar, deixar os seus maus caminhos, eu virei e perdoarei. O que isso quer dizer, meus irmãos? Eles já eram servos, pessoas de Deus, mas o que Deus está dizendo? Se vocês voltarem para mim, eu vou mudar essa história, eu vou mudar para vocês, e eu vou voltar para vocês e vou trazer uma bênção grandiosa para essa terra. Eu vou sarar vocês, eu vou sarar essa terra. Eles já eram servos de Deus, então por que Deus está dizendo isso? Buscar a minha face. Porque na realidade eles não estavam buscando a face de Deus. Eles não estavam buscando a face de Deus como deveria ser buscada. E esses dias as pessoas têm buscado outras coisas menos Deus. Têm buscado muitas outras coisas lá fora do que a própria presença de Deus. Então nós devemos redescobrir a presença de Deus em nossa vida. Redescobrir o que Deus quer fazer e o que Ele está fazendo. Porque muitas das vezes nós estamos apenas ouvindo o que Deus fez e correndo atrás para onde Deus já fez alguma coisa, onde Ele está fazendo. Mas Deus hoje Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele não está nos excluindo da sua presença, da sua bênção, do seu poder, da sua misericórdia, do seu Espírito, não. Ele está nos chamando para um novo tempo. Então eu sei que tem mais. Quando Jeremias ele escreve e Deus fala por meio dele, ele está dizendo que tem mais, muito mais de Deus para nós. Porque nós estamos conformados com o que já temos. É igual a parábola dos 10 talentos. Deus deu 3 a um, 2 a outro e 1 a outro. E o que tinha 3, ele trabalhou e fez 6. O que tinha 2, trabalhou e multiplicou o seu talento. Porém aquele que tinha só um talento, ele disse: não, eu vou guardar. Ele se conformou. Eu vou devolver o que é dele quando ele voltar, o meu Senhor. Só que o Senhor, quando chegou, ele disse assim: servo mau, tu não sabia que sou mau, que eu sou, eu busco as minhas coisas de volta, até mesmo aquilo que até onde mesmo não foi plantado, eu vou colher. Então por que você, sabendo disso, não deu aos banqueiros o meu dinheiro para que fosse multiplicado? Naquele momento a Bíblia diz que aquele servo mau, ele é lançado nas trevas. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite: eu tenho dado vida para você, eu tenho dado talentos para você, eu tenho dado dons para você. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com os dons que eu lhe dei? Eu não sei você, meus irmãos, mas existe uma paixão no meu coração que sussurra dizendo que existe muito mais do que eu conheço, muito mais do que tudo que eu já vi, muito mais do que aquilo que eu posso imaginar, muito mais do que aquilo que nós já vivemos. Deus ainda tem muito mais. Deus tem muito mais para mim e para você, e nós não podemos nos conformar. Isso me faz admirar de João o evangelista, que quando está lá em Pátimo, as visões que ele teve de Deus, ele pôde ver o Senhor na sua glória, ele pôde ver os cabelos do Senhor branco como a neve, os seus olhos de fogo. E muitas das vezes estamos
conformado com relâmpago, com alguém gritar, com alguém fazer alguma coisa. Não, mas Deus, Ele quer fazer coisas grandes em nossas vidas. E a primeira coisa que Ele está fazendo é em nós mesmos. Ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Ele está, nesses dias, trabalhando o nosso caráter, a nossa vida. Ele está trabalhando em nós. Talvez não tenhamos percebido, mas o quanto que Deus já trabalhou em nós, quanto que Deus tem feito em nós. Sei que existe muito mais. Sei porque existe aqueles que experimentaram isto e nunca mais foram os mesmos. Aquele que experimenta, como disse o hino hoje que nós cantamos: eu não posso ficar longe da tua presença, eu não posso ficar sem a tua presença. Aquele que conhece Deus de fato, ele não consegue ficar distante da presença de Deus, mas a cada dia ele quer chegar mais para perto. Mas minha oração é: quero te ver assim como João viu, meu Senhor. Em todas as leituras bíblicas que eu já fiz, estudos que estudei, não encontrei ninguém, meus irmãos, que realmente tenha experimentado Deus e tenha se rebelado contra Ele, tenha dado as costas para Jesus. Aqueles que não conheceram a Deus, mesmo sem conhecer, que deram as costas para Jesus, nunca foram felizes, porque deram as costas para a vida, deram as costas para aquele que criou a mim e a você. Uma vez que você experimenta o Senhor e a sua glória, não há como viver ou virar as costas para Ele e viver de costas para Jesus. Isto é muito mais que simples argumento, teorias ou doutrina. Isso é experiência. É por causa disto que o apóstolo Paulo disse assim: olha, sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo sabia em quem estava crendo. Hoje, se a gente perguntar para as pessoas, vão dizer: eu sei algumas coisas a respeito de Deus. Mas será se tivemos uma experiência de fato com Jesus? Será se tivemos uma experiência de mudar a nossa vida? Não, mas sabemos muitas coisas sobre Deus, mas experimentar Deus mesmo, são poucos que têm experimentado da maneira que Deus quer. Infelizmente, muitas pessoas na igreja diriam: eu sei muita coisa sobre Ele. As pessoas que vêm muitas vezes na igreja, elas têm experiência com os homens, mas não têm tido experiência com Deus, porque as pessoas, elas olham para o que eu tenho, para o que eu sou, para o que eu faço. Mas se eu olhar para Deus, eu não vou olhar para essas coisas. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: nada nos separará do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem perseguições nos fará deixar o amor de Deus. Eu lembro que nesses países muçulmanos, os países que perseguem os cristãos são torturados, muitos são até decapitados, mas mesmo assim eles não negam a Deus. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência com o homem? Não, porque eles experimentaram Deus de fato. E quando nós experimentamos Deus verdadeiro, os homens podem nos ignorar, os homens podem fazer o que quiser, falar mal de nós, nos caluniar, mas nós, de maneira nenhuma,
nós vamos deixar Deus. Por isso, não deixaremos. Então as pessoas precisam ter uma experiência como a que Saulo teve no caminho de Damasco, onde ele encontrou o próprio Deus. Paulo estava indo para Damasco, meus irmãos, perseguir os cristãos. Interessante que o perseguidor virou perseguido. Estava entrando na cidade quando uma luz raia e ali uma voz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E naquele momento ele ficou cego. E segundo a Bíblia, ele caiu do cavalo. E ele teve um encontro, porque ele perguntou: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. As pessoas que perseguem os cristãos têm que ter cuidado, porque uma hora vai chegar a hora dele também. Capítulo 9, versículo 3 a 6 de Atos nos diz esse fato. Tal experiência evidencia a diferença entre onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus, onde Deus se manifesta de fato. Porque muitos têm tido apenas sentido a presença. O termo onipresença de Deus refere-se ao fato de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é aquela partícula atômica que os físicos conseguem perceber que existe, mas não conseguem vê-la. Está em todos os lugares. É aquela energia que está, porque Ele não é só energia, Ele é Deus, mas Ele está em todos os lugares e é perceptível. Nesta noite eu não sei se você pode percebê-lo neste lugar. Quem sabe você já percebeu Ele em certos lugares que talvez você pensasse: mas nesse lugar Deus se manifestando em minha vida. A minha esposa conta a história que ela estava na festa e que Deus falou com ela dentro da festa. Foi a última festa que você foi, né, mundana? Então, assim, muitos, Deus tem se manifestado. O Evangelho de João aborda esta qualidade divina e diz: sem Ele, nada do que foi feito se fez. 1:3 de João. Deus está em todos os lugares. Ele é a essência de tudo que existe. É o vínculo que mantém unido todos os componentes do universo e que sustenta a integridade a cada um deles. Cada um desses componentes. Isso explica porque pessoas, até mesmo embriagadas, podem se sentir comovidas com o Espírito Santo. Espírito Santo. Ele pode dizer: mais um bêbado? Sim, ele pode sentir. Mas agora o que vai mudar é a vida dele, é a resposta que ele dá para Jesus. Porque você pode perguntar: mas como Deus pode se manifestar a um bêbado? Sim, pode. Agora, quando ele fica bom, porque naquele momento a alma dele está sedenta de Jesus. Mas quando ele voltar ao normal, aquele encontro não foi um encontro que houve uma mudança na vida dele, e por isso ele não vai mudar. Talvez ele pode até falar: não, quando eu sair daqui eu vou para a igreja, eu vou me converter, como eu vi já muitos bêbados entrando dentro da igreja e atrapalhando o culto até, dizendo: não, eu quero Jesus. No outro dia ele nem lembra mais que fez aquilo. Mas tem alguns que mudam, mas na maioria não mudam, porque aquele encontro não houve um quebrantamento, não houve uma mudança na vida dele. E o que nós precisamos é de uma mudança em nós. Tudo isso ilustra o efeito da onipresença de Deus. Seu atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a manifestação da presença de Deus. Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, há momentos que Ele se encontra a sua essência em um lugar específico muito mais forte. É o que nós chamamos presença manifesta de Deus. Quando isso acontece, há uma forte convicção que o próprio Deus se fez presente em nosso meio. Podemos dizer que, embora
Ele esteja em todos os lugares, em todo tempo, existe momentos especiais que Ele vai se manifestar mais aqui do que ali. Por alguma razão divina, Deus escolhe concentrar-se ou revelar-se de uma maneira mais forte em um determinado lugar e por um determinado tempo. Teologicamente falando, talvez este conceito possa perturbá-lo. Talvez você esteja pensando: espere um momento, Deus está sempre aqui, Ele é onipresente, sim, é verdade, mas então, por que Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face? Por que Ele disse isso? Se Ele já era o povo de Deus, qual a outra instância da sua presença deveria buscar? Porque se eles já eram o povo de Deus, o que eles iam buscar mais ainda? Buscar essa presença mais intensa, buscar algo mais para as suas vidas. E eu tenho falado ultimamente que Deus, Ele deseja muito mais de nós, não apenas dizer eu sirvo a Deus. Deus quer provas. Deus quer prova que nós o servimos de verdade. Porque servir não é o mesmo que adorar ou cantar o nome do Senhor, ou apenas dizer que eu estou em algum lugar com Deus. Mas Deus quer que nós busquemos de fato a sua face. A face de Deus, por quê? Porque o favor do Senhor flui para onde quer que esteja a sua face voltada. Então quer dizer, nós recebemos a graça de Deus quando Deus está com a face para nosso lado. Por isso que Ele disse: a minha face estará voltada para esta casa. Quando Salomão ele consagra aquela igreja, aquela casa, o templo, Deus disse: a minha face estará voltada para esta casa, a oração que se fizer neste lugar. Por isso devemos buscar a face de Deus, o favor de Deus, para que nós possamos ser mais do que abençoados, porque o favor do Senhor flui para onde esteja a sua face voltada. Você pode ser filho de Deus e ainda não ter o seu favor, assim como um filho que não é bastardo, mas que ainda também não tem o favor do seu pai. Porque aquele filho que se chega mais para o pai, ele tem a possibilidade de receber muito mais do seu pai do que os que estão por longe. Assim também somos nós quando nós nos distanciamos de Deus, ou quando nós nos aproximamos. A expressão usada no versículo é muito interessante. Deus disse ao seu povo que se eles buscassem a sua face e se convertessem de seus maus caminhos, então Ele não só ouviria as suas orações, como também sararia a sua terra. Como podemos ser povo de Deus e ainda permanecermos em maus caminhos? E existe ainda muita gente em maus caminhos, mesmo sendo um servo de Deus, segundo o que a Bíblia diz. Porque muita gente ainda não entendeu que precisamos nos limpar, precisamos nos chegar a Deus, nos encher da sua presença, buscar fazer a sua vontade. E quando nós não nos ocupamos com isso, nós nos ocupamos com outras coisas. Hoje uma coisinha aqui, amanhã uma outra, e assim nós começamos a fazer o que é errado. Como podemos ser um povo assim? Talvez nossos maus caminhos expliquem o fato de estarmos satisfeitos somente com a proximidade de Deus, ao invés de desfrutarmos a sua presença. Sabe o que vai fazer com que o favor de Deus volte para nós? A fome. Ah, pastor, a fome é jejum? Não, não é só isso não.
a fome de Deus, ter fome de Deus. Você se lembra, você pense aí, você passar o dia todo fora de casa, sem nem um centavo no bolso, aí você não pôde comer nada na rua, você chega à tardinha ou à noite em casa, você está numa fome, né? É como diz o ditado, está comendo tá de flanche, né? E aí você chega em casa e vê uma comida, aquela fome é tão grande que você vai para cima daquela comida e come toda, né? Então nós com Deus também precisamos ter essa fome, não de comida, não de bebida, mas fome da presença de Deus, ter desejo de ter essa presença, o Espírito Santo na nossa vida, sentir aquele calafrio, sentir Deus trabalhar em nós, sentir que Deus nos usa, sentir que Deus pode falar por nossas bocas, quando nós orarmos, Deus vai fazer. Essa é a fome de Deus, ler sua palavra, orar, jejuar, estar voltado para os projetos da casa de Deus. Isso é fome de Deus, e nós não podemos nunca perder isso, porque se nós perdermos, certamente nós nos perderemos também. Devemos nos arrepender, buscar a face e orar a face do Senhor. Deus, volte os teus olhos para nós, e nós ficaremos na dependência de Ti. Guiados pelos olhos de Deus, frequentemente os cristãos só conseguem se guiar pela palavra ou por profecia hoje em dia. A Bíblia diz que Deus quer que superemos isso e alcancemos a instância mais elevada, marcada por um maior grau na ternura do coração para com Ele, para com Deus. Porque as pessoas, elas estão acostumadas nisso. É ruim crer? Não é não. Mas tem gente que só vai para frente quando alguém fala, profetiza para ele, ou então quando alguém grita aqui em cima, quando alguém dá um trovão aqui e daí por diante. Mas o que nós precisamos mesmo é nos aproximar de Deus. E não é coisa fácil, parece fácil, mas não é. Porque você vai ver que o mundo inteiro vai se levantar contra você, para você não se aproximar de Deus. Eu me lembro de umas orações que eu fiz, e eu não vou revelar aqui, que é uma coisa minha e Deus, mas só vou dizer que 2 vezes que eu fiz essa oração, as coisas se levantaram na minha vida grandiosamente. Teve destruição ao meu redor quando eu fiz uma oração, porque eu queria chegar mais perto de Deus. Aí isso é motivo para a gente ficar com medo? Não. Isso é motivo de nós chegarmos mais para Deus, porque o diabo, ele vai tentar nos enfraquecer, fazer medo em nós, para que nós não cheguemos a Deus. Mas quando nós chegamos para Deus, nós passamos a ter confiança e passamos a andar diferente. Agora as coisas pequenas não nos levam mais para longe de Deus, mas nos aproxima de Deus. Por isso que ele disse nessa noite: clama-me e responder-te-ei, e eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece, coisas que você não sabe. Talvez se você soubesse hoje, você estava pulando aí, glorificando a Deus, coisas grandes que Deus tem para você, que Deus tem para fazer na nossa vida. E Ele tem coisas ocultas, e é coisas grandes que Deus quer fazer na nossa vida. E Ele quer o que? Apenas que nós façamos o que? Se aproxime e clame a Ele. Aproximar de Deus. No tempo do passado, no tempo que eu fui criado, as pessoas, elas olhavam para o filho, bastava olhar, o filho já sabia o que ele queria, o que o pai queria. Então hoje não é desse jeito, mas era assim antigamente. E hoje nós devemos também entender o que Deus quer de nós.
Será que você ainda precisa ouvir alguém trovejar atrás do púlpito? Ainda precisa que alguma enérgica profecia para endireitar seus caminhos? Ou você é capaz de ler a emoção através da sua expressão facial, do que Deus está falando? Você é suficientemente sensível para olhar a Deus, para que Deus olhe e guie e te convença do pecado? O que acontece quando Deus olha para você? Será que imediatamente você diz: não posso fazer isso, não posso ir por ali, não posso dizer isso, porque não agrada meu Pai? Será que nós somos capazes de dizer isso? Ou será se nós vamos só fazer igual o jovem rico, dar as costas para Jesus e ir embora? E dizer com atitude: eu não posso. Mas eu não posso é fazer o que é errado, mas eu posso seguir a Jesus, ouvir sua voz. Pedro, ele foi convencido pelo olhar de Deus ao ouvir o cantar do galo. Por isso chorou e se arrependeu. Deus está em todo lugar, mas a sua face e o seu favor estão voltados apenas para aqueles que buscam. Ele não está voltado para todos os lugares. E por isso é que Ele nos diz para buscar a sua face. Sim, Ele está com você e seus irmãos hoje, em todas as horas. Mas qual foi a última vez que de tanta fome você tenha subido no colo do Senhor e como uma criança tenha voltado a face para a sua direção? Ele é Pai, e Ele quer que nós, como filhos, eu vejo o Davi, de vez em quando vem no colo do André, deita, senta, pula às vezes, estando ainda do mesmo jeito. O Júnior desse tamanhozão, às vezes ele vem no colo da gente também, né? Às vezes não, quase sempre. Agora o problema é segurar ele, né? Porque é filho, irmão, tem essa intimidade, e Deus também quer essa intimidade com a gente. Quer que nós nos debrucemos sobre Ele, quer que nós nos debrucemos sobre os seus pés, para buscar: Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter intimidade com você. Intimidade é isso, irmão, é o que Deus quer, é que sua face seja a prioridade. Os israelitas se referiam à presença de Deus como Shekinah. E eles não estavam preocupados, irmão, com outra coisa dentro daquela arca, daquela caixa de madeira. Não era outra coisa, era aquela tocha de fogo azul que tinha ali dentro. A presença de Deus, a chama azulada que pairava entre os dois querubins sobre o propiciatório. Era isso que eles queriam, porque a chama significava a presença de Deus. Era isso que eles queriam. Eles não estavam preocupados com a caixa de madeira, não, com o que tinha dentro, a não ser aquele fogo azulado que estava ali em cima, entre os querubins. Era isso que chamava a atenção daquele povo. O que nos chama a atenção hoje? O que nos chama a atenção hoje na igreja, na casa de Deus, na nossa vida cotidiana? O que nos chama a atenção? É só eu me apresentar? É só eu estar em um lugar onde tem muita gente? É só quando eu sou visto? Ou é a presença de Deus? E para onde quer que a glória, a presença manifesta fosse, havia vitória da bênção. Por isso que eles queriam aquela presença. A busca da intimidade traz bênção, mas a busca de bênção nem sempre traz intimidade, mas a intimidade traz bênção sobre a nossa vida. Nosso clamor é pela restauração dessa presença no nosso meio. Quando Moisés estava exposto à glória de Deus, o reflexo daquela glória fez com que o rosto dele brilhasse.
tanto que no momento que desceu do monte, eles disseram: Moisés, cobre o teu rosto, porque nós não aguentamos olhar para ti. Nós não aguentamos olhar para ti, Moisés. Êxodo 34, 29 a 35 diz isso, que a face de Moisés brilhava, porque a glória de Deus entranhou na sua carne, e as pessoas não aguentavam olhar para a glória de Deus. Nem todo mundo vai aguentar, nem todo mundo vai suportar a presença de Deus. É tão tanto que Deus disse assim: Moisés, ninguém nunca me viu e viveu. Por que Moisés viu então e não morreu? Porque na realidade ele não vivia mais para esse mundo, ele vivia para as coisas de Deus. Então, se nós queremos a glória de Deus também, Jesus deu a receita: aquele que quiser vir após mim e não tomar a sua cruz não é digno de mim. Então tome a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? Cruz quer dizer morte, quer dizer, a morte quer dizer desapego às coisas dessa vida. Ah, pastor, mas eu vivo nesse mundo. Claro, irmão, você vive nesse mundo, eu vivo, e todos os dias eu tenho que lutar, correr atrás das coisas. Eu, minha esposa, assim, eu sei que na sua casa da mesma forma, vocês têm compromisso para cumprir, mas devemos entender que para esse sistema de vida, de mundo, nós devemos morrer. Quer dizer, a nossa prioridade agora não é mais essas coisas, mas a nossa prioridade é Jesus na nossa vida. Então Moisés, ele foi tocado pela glória de Deus, e se nós quisermos ser tocados também pela glória de Deus, nós precisamos morrer para as coisas dessa vida e colocar no nosso coração, com letras garrafais, 6,33 de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. É isso que Deus quer de nós. Então qualquer coisa ou pessoa que fique exposta, manifesta a presença de Deus, absorve. Quanto que aquele templo, dentro daquele templo, aquelas cortinas absorveram de Deus, né? Então se nós queremos absorver de Deus, também nós temos que nos ambientar com Deus. Devemos buscar a sua presença. E Isaías, ou seja, Jeremias nos diz nesta noite: clama a mim e respondeste-ei. Deus restaurou Israel. No capítulo 27, versículo 11, se não me engano, 29, de Jeremias diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Não, isso aqui é Segundas Crônicas, capítulo 7, 14. Mas aqui está Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar no fim o fim o que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todos de todas as nações. Então é isso que Deus está dizendo: clama a mim. Às terça-feiras nós estamos aqui, orando depois do culto, clamando a Deus. É nos jejuns, é nas orações, é nos propósitos. Temos buscado a Deus e queremos ver a presença de Deus manifesta em nosso meio. Porque, meus irmãos, não adianta nós andarmos se a presença não estiver conosco. A nuvem, ela tem que se mover, e quando ela se mover, devemos estar prontos também para se mover.
E Deus tem movido a sua nuvem esses dias. E nós devemos nos alinhar. E com certeza Deus nos dará restauração, igual restaurou o povo de Israel. Restaurou o seu povo, restaurou o país e restaurou a dinastia davídica. Então fique sobre os seus pés nesta noite. Não quero alongar muito mais, já está findando. Feche os seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu quero morrer para esse mundo. Não é morrer na carne mesmo não, tá? Você vai pedir para que as suas vontades, as suas dificuldades, aquilo que ainda te atrapalha, para Deus tirar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta noite, Pai, depois desta palavra. Nós não queremos, Senhor amado, só sentir de longe a Tua presença, ou ver, meu Senhor amado, algo acontecer na vida dos outros e não na nossa. Pai amado, nós queremos, como Moisés, ver a Tua glória. Deus, nós não queremos apenas, Senhor amado, ser um servo nominal. Nós queremos Te servir de fato e de verdade. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, nesta noite, manifesta em nossa vida. Começa a agir, Senhor, que a nossa carne possa ser sujigada, que ela possa ser dominada, que ela possa, Senhor amado, meu Deus amado, ser subjugada pelo Teu Espírito nesta noite. Que a cada dia, Senhor, nós possamos, meu Deus, colocar nossa vida no Teu altar. Que nós possamos, Senhor amado, meu Deus, receber mais de Ti. Eu sei que tem mais, Senhor. Revela-nos, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Vai quebrando as barreiras e todas as forças contrárias que pairam sobre as vidas, Senhor, que as impedem de congregar, que as impedem de crescer, que as impedem, meu Deus, de ser uma pessoa frutífera na Tua casa, Pai. Das pessoas serem frutíferas, Senhor, no Teu reino. Nesta noite, Pai, sobre esta casa, toda obra, Senhor, do mal que tem se levantado e que tem, Senhor, sido jogada dentro, meu Pai, desse muro, quebra agora, queima, arranca, Senhor. E na vida destas pessoas, Pai, também, em nome de Jesus, toda força contrária do mal que tem se levantado contra elas, para amarrá-las, meu Deus, para tirar, meu Deus amado, a Tua presença delas, tirar, meu Deus, o foco, arranca agora, Senhor, e vem revelar coisas grandes e ocultas, Senhor, que nós não sabemos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos nesta noite, Pai, toma essas vidas, Senhor, dessas pessoas que estão nesta igreja, aqui nesta noite, as que estão também, Senhor amado, meu Deus, por meio da live, Senhor, visita esta vida, Senhor, visita esta casa, derruba esse mal, arranca, Senhor, toda forma de mal, para a glória do Teu nome, e nós declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, na presença do Senhor. Quero agradecer os amigos que estão conosco nesta noite. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Que Deus abençoe. Domingo que vem tem mais. Em nome de Jesus. Podem.